Sejam todos bem-vindos. Esta é uma aula da disciplina de Conformação Mecânica em oferta não presencial e o tema da aula de hoje é extrusão. O que é extrusão? A extrusão nada mais é do que a conformação de metais através da deformação plástica quando a gente sujeita o material a altas pressões hidráulicas e estes materiais têm que ter elevada plasticidade para serem conformados. Aqui nós temos o exemplo de como funciona uma matriz, a máquina onde é executada o processo de extrusão, o punção que realiza a conformação da peça e o material saindo. Então, o fluxo de material no processo começa quando todo tarugo de material tem a superfície externa muito suja, com óxidos, poeiras e óleo. Então, no início da extrusão, o tarugo é comprimido contra a parede do recipiente e a superfície externa, então, desse material adere à parede do recipiente. Entendam que o recipiente é onde está acomodada a matriz. Como consequência disso, fica mais fácil para o centro, a massa que está no núcleo, sair primeiro no início do processo de extrusão. À medida que a extrusão prossegue como um processo, o metal do centro vai se esgotando e aquela casca suja que estava aderida ao recipiente vai acumulando em direção ao disco de pressão, que é o disco que suporta a matriz. Então, quando chegamos próximo ao final da extrusão, praticamente só existe o metal da casca do tarugo. Nesse ponto, se interrompe a extrusão e se corta o talão, que seria como se fosse uma rebarba excedente. Se no ponto indicado pela linha pontilhada, retirarmos uma amostra de macrografia da barra, veremos que a sua estrutura está limpa e sem a presença de óxido, o que não acontece no início e no fim do fluxo de material. Se continuarmos a extrusão, os óxidos e as sujeiras do tarugo penetrarão dentro da barra extrudada e se tirarmos uma amostra também desse ponto, veremos um anel de óxido no interior da peça, que é o famoso coring, que é core, dentro do núcleo. Às vezes é necessário estudarmos a porção maior do que previsto do tarugo para que se tenha o descarte do final, como vai ser verificado nos links dos vídeos disponibilizados após a apresentação. Que tipo de material pode ser estudado? Quase todos os materiais. Também é possível estudar materiais frágeis como os ferros fundidos, mediante o uso de um punção com contrapressão, que ele é um punção no qual ele consegue absorver a pressão desse material frágil contra ele mesmo. Que tipo de equipamento se usa? A gente pode usar prensas mecânicas de manivela ou excêntrica, ou as prensas hidráulicas, que são mais comuns nos processos produtivos industriais de larga escala. Quais são os materiais e o equipamento? Eu vou ter que ter um tarugo, que é o material. Normalmente eu preciso ter um forno ou um aquecedor para diminuir aumentar a temperatura de trabalho do material, uma matriz, uma prensa. Preciso ter uma haste, que é o que vai executar esta força hidráulica, um disco de apoio, que é o que vai apoiar, o recipiente, que é onde a gente coloca a matriz, o disco de pressão, que é tipo como se fosse um aliviador de pressão, e o equipamento como um todo. Então, a matriz, ela influencia diretamente na qualidade do produto, principalmente na qualidade superficial. É utilizado para perfis maciços ou também tubulares. O polimento exigido é uma rugosidade muito baixa, então normalmente são matrizes com acabamento de cromo duro. Precisa ter alta resistência à abrasão, lembrando que tem aquela parte inicial do material no processo, ela adere à superfície do recipiente. Precisa ter uma dureza elevada e bons revestimentos superficiais. Esses revestimentos superficiais podem ser feitos até mesmo com a aplicação de filmes de materiais como metais duros, carbeto de tungstênio e assim por diante. Então, os êmbolos, recipientes e as matrizes são fabricados em aços para o trabalho a quente, aqueles da classe H e P normalmente. Eles têm que ser aços ligados ao cromo, vanádio, molibdênio, tungstênio e níquel. Também podemos utilizar aços de trabalho a frio também ligados ao cromo, vanádio, molibdênio e tungstênio. Matrizes com núcleo de metal para grandes produções. E quando as matrizes tiverem geometrias muito específicas, eu tenho que ter certas aplicações. Então, como é que é a forma da minha matriz? Ela tem uma carcaça, que é onde a gente tem o porta-matriz.
a gente tem um anel alimentador, temos a ferramenta sólida, que é o início, a pré-forma, temos o encosto, aí eu tenho o becker e bolster, que nada mais são que são ferramentas para absorver as variações de pressão e manter o perfil uniforme, mais ou menos como se fosse a zona de calibração que existe numa fieira de trefilação. Aqui vemos fotos de duas matrizes de extrusão. Aqui temos como seria o desenho de uma matriz. Percebam que aqui é todo o substrato onde é suportado o suporte da matriz. Aí tem aqueles encostos, o bolster e o becker. A matriz propriamente dita, o prato de alimentação, a placa de alimentação e o die holder. O die holder nada mais é do que o cara que segura a matriz. Ele faz o travamento dela para ela não variar dentro do conjunto de suporte. Aqui temos o material, como é que são as matérias-primas. Normalmente elas são cortadas no comprimento que se imagina tirar lá no final uma peça útil, retirando as rebarbas ou as partes sujeitas ao coring. Aqui tem os equipamentos, que é a prensa hidráulica horizontal, que é o mais utilizado para esse tipo de processo. Aqui como mais ou menos funciona essa prensa hidráulica horizontal. Aí tem a linha de estiramento, que nada mais é que uma linha que vai espichar as barras e resfriar elas. Então, o mercado de extrusão, 60% é construção civil, 15% transporte, mas esses dados estão sendo atualizados constantemente. Aqui alguns produtos estrudados, como tubos, perfis, carcaça de motores elétricos leves também. Então, existem dois métodos de se realizar a extrusão. Tem a extrusão direta, que o produto é extrudado na mesma direção que é aplicada a força, e a extrusão indireta. No processo indireto, a matriz e o recipiente ficam fixos no mesmo ponto. O fluxo de material é no sentido da força aplicada. O material extrudado passa pela matriz. Existe um melhor acabamento superficial, entretanto existem maiores valores de atrito nesse tipo de processo. Ele também é utilizado na fabricação de tubos ou barras ocas. O método indireto, ele deixa o recipiente fixo, mas a matriz tem uma certa mobilidade. O fluxo de material é contrário à aplicação de força. O êmbolo, ele tem que ser móvel, variar numa linha, e oco para o material passar por ele. Menor força é exigida no método indireto, mas o acabamento superficial não é tão bom. Bom, então esta foi uma aula sobre o processo de extrusão da disciplina de conformação mecânica em oferta não presencial. Até a próxima!